Pode sorrir que Muda Nota está começando. Eu sou Gabriel Avelar, sou estudante de odontologia, que está do meu lado meu pai. Oi gente, Marco Avelar falando, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos bem. Hoje temos aqui, inédito aqui no nosso podcast, um trio que nós estamos felizes em receber aqui. Nós estamos aqui com a doutora Catherine Kedline. Foi, que bom. Estou aqui com o doutor Daniel Lemos e com o doutor Oswaldo Neto aqui. Um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado por aceitar o convite aqui. Né? Sei que às vezes é ruim por causa do horário, mas muito obrigado por vocês se disporem a vir aqui e participar com a gente. Tá? A gente que agradece. A gente sempre começa aqui e pede para os convidados falarem um pouco da história. Né? Primeiro, como que a odontologia entrou na vida de vocês e depois o seu caminhar dentro da profissão, né? A graduação, onde fez, o que fez depois e tal, até a gente chegar no dia de hoje. Fiquem à vontade. Eu acho que primeiro as damas, né? Então, vamos lá. Então, eu sou de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, e aí na verdade, a odontologia entrou na minha vida porque eu nasci muito dentuça, né? E aí eu logo tive que botar aparelho. Então eu achava incrível o negócio de trocar borrachinha, aparelho aqui, aparelho ali. Nunca tive ninguém na minha família, então foi isso que acabou me levando a querer entender mais. E aí quando eu era pequenininha eu fazia assim, brincava de moldar minhas bonecas com algodão molhado, botava na boquinha, então sempre curti. Aí eu fiz toda a minha formação lá no Sul, tanto a graduação na Federal do Rio Grande do Sul, que a gente chama de URGS, né? Mas na real é UFRGS. E fiz a residência em cirurgia bucomaxilofacial lá também. E aí depois vim pra cá, aí fiz mestrado aqui na UFRJ, acabei faz um mês. E é isso. E hoje trabalho com cirurgia bucomaxilofacial, harmonização. Legal. Tô, Daniel, fala aí pra gente aí. Eu também, meu caso não tem história também de dentista na família. Se eu não me engano, até onde eu me lembro, começou acompanhando minha mãe no dentista. E aí o dentista dela explicava o que estava fazendo e tal. E eu fui adquirindo gosto pela odontologia. Eu lembro que eu entrei na faculdade pensando também na ortodontia, não sei porquê, aparelho. E ao longo da faculdade, paixão pela cirurgia, falei, é isso que eu quero da vida. E fui seguindo o rumo. Me formei, fiquei um tempo trabalhando para conseguir fazer, na época que eu prestei ainda não tinha residência aqui no Rio de Janeiro, assim, basicamente, era mais especialização. Aí fiquei um tempo trabalhando para poder pagar a especialização e dei a sorte de, na época que eu estava na especialização, abrir a primeira turma de residência da FRJ. E aí fiz a residência, foi um pouco mais longo, né, porque eu comecei na especialização, entrei na residência, estendi até o final da residência e me formei em cirurgia. Paralelamente na residência, eu fiz uma especialização em DTM lá em São Paulo, na Unifesp. Então, tenho esses dois títulos de especialista em DTM e especialista em buco. Sou o menos graduado aqui do trio, temos uma mestra, temos um doutor. Eu parei só na especialização, mas a carreira acadêmica parou por aí, por enquanto. Beleza, e tu, Joaninho, fala aí pra gente. Eu já tenho uma história de família ligada à odontologia, assim, bem de longa data. Assim, meu bisavô já praticava odontologia. Na família não sabe até que ponto teve graduação, não, mas já Prático. odontologia. Era o prático. Na cadeira de barbeiro mesmo. No interior de Minas, no Oliveira, e ele tinha realmente um consultório portátil, que ele levava no lombo do burro, e além de trabalhar na cidade, pequena cidade, na época, ele visitava as fazendas e ia atendendo fazendeiros, funcionários e tudo mais. Depois nasceu meu avô, pai do meu pai. Vou de janela. Vamos lá. Primeiro o Oswaldo, dentista, o Oswaldo Castro Costa. E ele se formou em Belo Horizonte e na época tinha um tio dele, já trabalhando no Rio, e estava se destacando aqui no Rio, estava Dentista bem, também? Dentista também. Caraca. Aí O pessoal gosta. ele falou, vou pro Rio, vou pra clínica do meu tio. E assim ele veio e trouxe a mulher de lá, de Minas, minha avó, casaram e começou a criar a vida, a família com um consultório dentário já aqui no Rio. Daí dele tive mais 3 dentistas, o meu pai, e mais 2 tios meus. Um que foi ortodontista, meu pai protesista, meu tio odontopediatra. E daí
da Que loucura. geração seguinte, mais alguns outros da família. Eu tenho mais minha esposa, outro primo também casado com dentista e mais 2 outros primos praticando odontologia. Família assim, Ah, não de legal. boca, né, cara? Putz, grilo. Família de Com dentista. certeza tinha uma ameaça de morte se É. não fizesse o mundo, porque não é Caralho. possível, gente. Não é Mas aí possível. fala, mas tua formação, aí onde que tu fez a graduação, o que você fez da vida? Minha graduação na FRJ e depois fui fazer especialização em cirurgia bucomaxilo também lá na UFRJ. Fiz na época também concomitante a especialização de cirurgia, um curso de formação em implantodontia. Aí comecei a trabalhar com implantes dentários também, porque lá a cirurgia ela não trabalha com implantes, então é um curso à parte. E depois fiz um mestrado em reabilitação oral, com ênfase em cirurgia, e por último, minha pós-graduação foi um doutorado em periodontia. E aí vivi essa vida de trabalhar com cirurgia, com implanto, dar aula, que é um prazer que eu tenho na vida, e depois trabalhamos dando aula juntos, Sim. tivemos um curso de implantodontia, e agora temos 2 parceiros que a gente desenvolve um trabalho bacana em cirurgia. Então, vamos falar assim, nós temos aqui 3 especialistas, né, em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Vamos começar a falar da buco. Questão assim, primeiro que assim, tem muita gente jovem que assiste o podcast. Então assim, mercado de trabalho, né? Eu quando eu comecei a estudar, a cirurgia era uma coisa que me chamava muita atenção, né? Só que eu logo no começo da faculdade, eu comecei a conversar com pessoas que me desestimularam de 2 coisas que eu vou deixar vocês abertos para vocês comentarem isso. Primeiro, sempre ficou muito claro para mim que tinha uma panela. Você tinha que estar com alguém, vamos supor, um hospital, sei lá, das couve. Tinha um cara que já estava lá, você tinha que ficar, como dizia lá na FRJ, de beirinha ali, de puxa-saco do cara ali para você entrar na equipe. Aí primeiro tu ia se lascar, ficar plantando domingo, não sei o quê, e você tinha que ficar ali galgando isso. Então isso era uma coisa que começou já a me estimular. E outra coisa era o seguinte, era uma especialidade tão complexa e eu via pessoas que não conseguiam entrar nesse métier, vamos falar assim, e acabava sendo o cara que era o arrancador de siso de consultório. Então isso acabou assim que me estimulou. Fala um pouco assim do mercado, se é isso mesmo a percepção, não é assim, que como a pessoa pode entrar nesse mercado. Fala um pouco sobre isso, cada um pode falar a sua percepção para a gente poder ter ideia. Vamos lá, pode ficar à vontade, se você quiser pode primeiro. Assim, como cria da FRJ também, como vocês dois, Não, eu não sou não, eu sempre fui metido com o pessoal da FRJ, mas eu vim, a graduação eu fiz na Unigran Rio, né, lá em Caxias na época estava na transição da AF para a Unigran Rio, mas assim, faço parte assim que todo o pessoal que eu sempre me misturei dando aula e participando das coisas, sempre, o meu irmão Cadu, que ele é lá da turma do Oswaldo, então assim, eu sempre participei. Mas fala aí. mas sempre teve vamos dizer assim, essa história de que a bucomaxilo é um mercado fechado, que você tem que colar em alguém, Sim. começar a puxar saco de alguém para ter vaga no mercado. Assim, a buco, ela tem suas particularidades, não é algo simples assim que você vai sair voando sozinho e fazendo as coisas. O que eu vejo uma situação mais presa aqui no Rio de Janeiro, experiência de Rio de Janeiro, obviamente, é a parte de trauma de face de hospitais públicos e até hospitais particulares de equipes hospitalares. Aí sim é um mercado mais fechado, que já é preenchido em todo o Rio de Janeiro, e aí tem mais ou menos vamos dizer, esse processo aí para você adentrar no... Essa dificuldade, vamos colocar assim. Você começar ali como sparringzinho, residente, faz tudo e crescendo dentro do mercado. Só que, como qualquer carreira particular em qualquer especialidade, na buco você também consegue, aos poucos, ir formando mercado, ir gerando sua clientela,
Eu comecei formando uma equipe com outros 2 colegas, que também recém-formados na Buco, e aí a gente foi crescendo, foi tendo paciente, tendo caso e ganhando espaço no mercado. Você também consegue. Minha percepção é um processo mais lento dessa forma, talvez seja um processo mais lento, mas que você acaba se solidificando mais no mercado e na sua própria carreira, do que você começar com uma sombra de alguém, a esperar abrir espaço, a pessoa principal sair do mercado para você aparecer. Tem algumas formas de trabalho e aí depende do caminho que você quer trilhar, mas existe muito isso na Buco, esse apavoramento, digamos assim, que a Buco é muito fechado, para você conseguir alguma coisa você tem que puxar saco de alguém. E existe isso também, mas não é só isso o mercado, né? Pelo menos é a minha visão da Buco Maxilo. Eu acho que tem essa questão mais forte de, não diria exatamente puxar saco, mas assim, de repente ter algum vínculo já mais solidificado no mercado, eu acho que faz bastante diferença, assim, tanto em questão de inserção hospitalar, porque assim, se a gente for partir do pressuposto, um cirurgião bucomaxilo de oral menor, de consultório, realmente eu acho que se assemelha muito a qualquer outra especialidade da odonto. Agora, para quem visa mais a área hospitalar e cirurgias maiores, eu acho que faz diferença sim, tá bem relacionado com alguém que consiga te inserir nesse mundo, assim. Porque muitas vezes é meio dificultoso tu te inserir num hospital ou conseguir autorizar cirurgia se tu não tem ninguém que consiga te dar uma forcinha nisso, sabe? Então eu acho que sim, tem esse dificultador dentro da cirurgia, mas que também não, assim, eu entendo na época tu ter te desestimulado, né? Eu lembro que na minha época também tinha muita questão, lá em Porto Alegre tinha muita questão de ser muito masculino. Assim, tinha um preconceito um pouco com mulher cirurgiã. Mas ainda é, né? Assim, sei lá, não sei. Eu vejo isso também. Eu vejo assim, eu vejo que... Tá menos. É que tá bem menos. Hoje em dia tu vai... Tem mais mulheres, Exatamente. então. Tu vai em Legal. congresso de cirurgia, hoje em dia tem muita mulher. Legal. Tanto em termos de plateia, quanto de palestrante. Legal. Então, assim, as mulheres ganharam um campo de uns tempos pra cá. Tipo, eu não tenho grandes anos como cirurgia bucomaxilo, mas assim, eu consigo ver uma diferença bem drástica de quando eu era R1, lá em 2015, pra hoje, assim. Entendi. Né? Hoje em dia tem várias mulheres que são muito referências, assim. Então eu acho que isso mudou, mas eu lembro que na época, quando eu tava também decidindo por fazer essa especialidade, eu lembro que tinha muito essa questão de, a mulher não tem força, a mulher não vai saber operar. Então tinha essas questões também, assim. A cirurgia, ela tem um mercado amplo, assim, não é muito restrito. Então você tem a parte consultório, tem a parte hospitalar, e dentro dessas partes você tem outras partes. Você tem cirurgias estéticas, você tem cirurgia de ATM, você tem cirurgias de reconstrução óssea, cirurgias oral menor. Então tem muito espaço. Questão que a gente comentou de serviço público. Isso mudou muito de mais ou menos o começo dos anos 2000 para depois, para a segunda metade, para até agora. Que antigamente era muito assim, você tinha um concurso, entrava no concurso, estado, município, e desde o começo dos anos 2000, quando os estados pararam, os municípios pararam de fazer concurso, e foi muito entregue para as organizações sociais, OS começaram a contratar, e isso, por um lado, permitia que entrasse sem fazer concurso, por outro, às vezes podia fechar um pouco mais de porta, ou começaram a contratar por serviços temporários. Minha experiência em serviço público foi como estagiário no Hospital Miguel Couto, fiquei alguns anos, e ali eu tinha só estatutários. Isso é começo dos anos 2000. Depois, já formado em cirurgia, eu fiz um concurso temporário para o Estado e fui trabalhar no Hospital Azevedo Lima, em Niterói, que tinha um trabalho lá importante, tinha um trabalho de serviço de emergência. E é uma coisa assim, que os jovens às vezes perguntam, né? Você é cirurgião, eu vou ficar só no hospital? Não. Aí que
De jeito nenhum. Essa é uma dúvida que eu vejo na faculdade. Sim. Tipo, não É. se fala o que o bucomaxilo faz. A gente acha que é só hospital e... Vou para trabalhar no hospital, vou dar plantão e vou ver acho que é disso. só isso. Eu tive experiência com isso, mas não foi por pouco tempo, e não vivo disso, e não me arrependo também de não viver disso, porque não era uma coisa que me encantava. E eu acho que isso não pode desestimular alguém a querer seguir a especialidade. A sua vida não precisa ser viver de plantão. Assim, existem muitos outros caminhos. Tem muita opção de procedimentos cirúrgicos que você pode se dedicar. Quais são, cara? Quais são? Vamos lá. Por exemplo, como eu falei, parte hospitalar está mais, hospital público, essas coisas, está mais direcionada a trauma de face. Uhum. O paciente Acidentes, chega todo cagado e tem que exatamente, lidar. acidente de carro, tiro, queda. Tem muita situação patológica também. Mordida de cachorro. Mordida de cachorro, acidentes em geral e coisa patológica, lesão benignas e malignas, isso também aparece em serviço público. Então, essa é mais a rotina do hospital público de atendimento. E você pode gostar muito de trauma, de reconstruções e focar mais sua vida nisso. Uhum. Outra área que particularmente... Agora, desculpa te interromper. Assim, isso para uma vida privada, focar em trauma, já é bem mais complicado. Porque exatamente. você pensar em você trabalhar com trauma, é muito raro chegar um paciente com trauma no seu consultório. Não existe. Dificilmente. Um paciente assim vai pro dificilmente hospital. vai chegar. Acaba que chega, mas é muito difícil. O caminho natural vai pro O que hospital. pode acontecer, que eu acho... Liga de pra repente, vamos ambulância. supor, o cara entra com trauma, o cara entra no hospital público. Aí a família tem uma referência de um Isso. cirurgião E e aí tal, fala assim, encaminha cara, pra encaminha pessoa. pro Sim. particular, porque eu não quero ser tratado aqui no Mas é serviço muito público. difícil, cara. Não, acontece, né? Mas não realmente não é o feijão com arroz de todo dia, não vai Não, acontecer sei lá, sempre. a pessoa atacada por um cachorro na cara. Vai levar pro hospital, não vai levar pra clínica, no meu ver. Essa é a tendência. Aí alguém pode referenciar, vai no fulaninho, mas não o como um cara- fluxo natural. No da desespero. pessoa. O caminho de entrada principal é o hospital. E pode ser até o hospital particular também. Ele tem um convênio, tem um bom convênio, pode Aham. entrar no hospital particular, e aí tem um buco referenciado desse hospital particular. Aí já entra um pouco daquela conversa antiga. Já estão nos hospitais, já estão meio que... Já cada uma equipe... Já tem a galera ali. Já Então. tem a galera fechada. Ou vai entrar por concurso público também, né? Que era o que Isso, por tu tá, serviço ou por serviço público. Mas no particular já tem Mas a no No setor- particular já vai ter as Mas equipes. no setor privado, cara, o que o bucomaxilo faz? É isso que eu ainda não... Nunca falaram isso pra mim. Setor privado, eu diria que, assim, o carro-chefe... É CISO. Não. Não. Também tem SISO. Em uma Ciso parte particular. tem Tem bastante. bastante, né? Ciso tem bastante. Mas Ciso tem eu bastante. diria que o carro-chefe de cirurgia particular, assim, hospitais particulares, seria a cirurgia ortognática. Sim. Que é o que a gente gosta muito de trabalhar, que é o Uhum. nosso foco principal aqui da equipe. São cirurgias para tratamentos de deformidade dentofaciais. Mais estéticos. Também. Aí é o grande, não diria erro da maioria das pessoas, Uhum. mas hoje em dia o foco está muito grande na estética. Hoje tudo gira em torno da estética. Então a cirurgia ortognática, como ela tem um ganho absurdo na estética, na grande maioria dos casos, acabou sendo associada como uma cirurgia entendi. estética. Mas na verdade, a cirurgia ortognática, ela tem como objetivo uma correção funcional. Ela gera inúmeros benefícios para o paciente. Não só mastigação, respiratórios. Assim, um exemplo Entendi. bem básico assim, para as pessoas entenderem, paciente que tem um retrognatismo mandibular muito acentuado, uma mandíbula muito para trás, fatalmente tem problemas respiratórios sérios. E uma doença muito grave que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que desencadeia várias alterações sistêmicas importantes que podem, em casos mais graves, ter risco de vida, inclusive. Uhum. Doenças cardiovasculares. E além da ortognática, o que se tem na prática clínica, assim? Então, na parte particular, o que eu vejo assim, mais atrelado à parte hospitalar seria realmente a questão da cirurgia ortognática. Uhum. Mas tem outras cirurgias também estéticas que estão sendo abordadas atualmente e ainda está nesse limiar entre o que pode e o que não pode odontologia. E aí
é uma briga muito grande E das no final vai poder, provavelmente. A gente Tá espera tudo sim, caminhando a para gente que espera possa, sim. na verdade, né? A gente pode até focar um pouco nisso também na conversa, na Uhum. minha opinião sobre Uhum. essas coisas, mas cirurgias estéticas da face, até pelo fato da cirurgia ortognática ser uma cirurgia que acabou virando uma cirurgia estética, acha que é somente estética, e a busca pela beleza está cada vez mais a cor da pele mais em alta, as pessoas estão cada vez querendo melhorar a estética da face, e aí esses procedimentos complementares acabaram virando também um rol de procedimentos que a Maxilo tem know-how para tratar. Então, pensando aí no caminho particular, seria basicamente esses procedimentos. Eu sempre pensei assim, quando o pessoal começou com o negócio de odontologia hospitalar, lá atrás, eu fui um cara que no conselho eu ficava brigando com os caras, que eu falava assim, cara, quem tem que tomar conta disso aí é cirurgião bucomaxilofacial e estomatologista, porque é o pessoal que está acostumado com lesão de boca, com doença de boca, entendeu? Tipo assim, eu fui um quem cara... mais estuda a face, só né? que, tipo assim, na realidade, virou um nicho de mercado. Sim. E por que eu tô... a odontologia hospitalar virou um nicho de mercado naquela época. E aí a gente vai passar para agora, para essa questão da harmonização e tal, e esse tipo de cirurgia. E a gente pode ficar nesse papo que eu acho interessantíssimo, porque eu sempre, todo mundo sabe, e eu sempre aqui falei até com a professora Aline aqui, eu sempre fui muito crítico a esse negócio da harmonização orofacial. Na época, porque quando eu comecei a escutar falar sobre isso, há uns anos atrás, não se tinha uma formação, uma coisa formal, curso de especialidade. Você, na ciência, hoje, até a professora Aline falou, eu nem sabia. Tipo assim, hoje, questão de artigo, de estudos, ainda são coisas muito incipientes, a coisa ainda está começando, então tem um caminho muito grande pela frente. E isso é bacana. Só que eu sempre fui crítico, por quê? E isso, eu estou falando isso tudo para a gente vir nesse ponto aqui principal que eu quero escutar vocês que são especialistas. O meu grande, assim, a coisa que sempre me incomodou era o seguinte, cara, tudo bem, a gente vai fazer, sei lá, qualquer coisa, vamos pegar alguma coisa, lipo de papada, sei lá. Eu ia entrar nesse assunto daqui a Lipo pouco. de papada, ok, nós vamos fazer. Mas se tiver alguma complicação, vou falar mais, vamos supor, o cara vai fazer um nariz, rinoplastia, sei lá o que for. Se tiver uma complicação, porque as minhas discussões, quando a gente começou a discutir isso, tinha reunião no CRO e no Federal, que era o seguinte, cara, a gente vai fazer, ok, a gente vai fazer. Mas quando der ruim, a gente vai mandar para o médico, e a valorização, a minha preocupação na época, eu como político classista, era essa, a valorização da odontologia. Tá bom, a gente vai fazer, mas e depois? Se der ruim, a gente vai mandar para o médico? A gente não vai estar se valorizando, a gente vai estar se menosprezando. Com certeza. Então era Resolve isso. aí meu pepino, né? E esse era, assim, o meu ponto que eu sempre discuti era isso. É isso. Aí eu vou botar a pergunta para vocês. O que vocês acham hoje? Tipo assim, a odontologia está muito voltada para isso. Então é lógico que mais pessoas estão fazendo, mais pessoas estão estudando, mais pessoas estão se envolvendo com isso, técnicas vão sendo criadas e tal. A gente está num caminho bom, ou a gente ainda vai correr o risco de, quando der algum problema, a gente ter que chamar o cirurgião plástico para consertar o que a gente está fazendo. É mais ou menos isso para a gente começar a conversa. Eu acho que acabou ficando, como é que eu vou dizer? Acabou tomando tal proporção esses procedimentos de que a pessoa se forma hoje, amanhã ela está fazendo, que eu acho que tem uma grande parcela que vai acabar acontecendo muito isso. De ter problemas que não sabe resolver e vai acabar caindo no médico, enfim. Sim. Mas eu acho que no momento que o dentista, enfim, ele se especializa naquilo, ele estuda aquilo, ele entende as intercorrências, sabe conduzir, manejar o que pode acontecer, ele está apto a fazer os procedimentos, né? Agora, essa abrangência que tomou e, de certa forma, as pessoas elas só querem o bom, né? Só querem, vou fazer porque dá dinheiro, porque tá todo mundo fazendo, porque, tecnicamente, comparado a muitas cirurgias que a gente faz, é muito mais simples, muito mais fácil. Então, se a pessoa se formou hoje, amanhã tá fazendo, vê um vídeo do YouTube. Hoje em dia também tem um acesso à informação
que também tá muito disseminado, então tu quer aprender uma técnica, tu põe e vai ter vários vídeos, né? Daqui a pouco, se tu quer se aventurar, tu te aventura. Mas a questão é realmente essa, de eu sei manejar uma intercorrência, eu sei o que fazer. No momento que eu acho que a pessoa se sente preparada, eu acho que o cirurgião dentista ele tem capacitação sim para fazer. Mas o principal é saber manejar as intercorrências. Eu tô falando de 10 anos, 8 anos, né? Que era esse tempo. Hoje em dia, já existem profissionais capacitados dentro da odontologia que, se acontecer alguma coisa, isso é normal. Com certeza. Né, cara? A gente trabalha. Quantos pacientes, né? Assim, lá onde a gente dava aula no IFA, a gente recebia que o colega teve um insucesso ou a coisa não funcionou do jeito que funcionava e mandava para lá para a gente consertar. Ok, eu acho legal. Só que a implantodontia tinha profissionais para fazer isso. Naquela época, lá em 2015, 2016 e tal, eu não via ninguém, assim, lógico, um ou outro profissional, né? Assim, capaz de resolver isso, de falar assim, cara, a gente teve problema, a gente vai resolver aqui em casa, entendeu? Tipo isso, entendeu? Eu acho que, como tudo, assim, o começo foi mais confuso, foi mais, assim, vamos embora, vamos fazer. E até importante para andar, né? Porque tem que ter alguém para Tem que ter desbravar. Tem que ter um maluco sempre. Desbravadores foram importantes. Podem ter cometido excessos, mas foram muito importantes. E são, sempre assim. Porém, a gente sempre tem que ter um cuidado e um respaldo. Um respaldo legal, principalmente. Agora, a partir do momento que se abre para a odontologia ser da atribuição do cirurgião dentista, a gente tem um outro problema, né? Porque a gente não consegue restringir um procedimento a uma especialidade dentro da odontologia. Então, está aberto ao cirurgião dentista. Se a gente falasse, o cirurgião bucomaxilofacial pode operar tais cirurgias e o dentista não pode, talvez fosse um caminho. Mas eu era a favor disso. Eu era a favor, na época eu era a favor disso. Isso é uma briga... e muito a favor. Só que o que acontece? É isso que a Catarina falou isso aqui, tipo assim, hoje em dia a ROF virou um dos melhores tickets médios da profissão. Então o nego vai por causa de dinheiro, cara, entendeu? O nego não sabe Sim, isso. Marcão, para ser bem sincero, eu acho que isso seria muito fácil de ser resolvido. É claro que parte de todo profissional o bom senso e a ética. Você fazer aquilo que você sabe fazer e o que você sabe contornar de complicação. Sim. Qualquer procedimento, assim, vamos trazer para a cirurgia buco, siso, que é o básico do buco. Cara, a questão não é saber fazer, é você saber lidar com as complicações. Porque problema todo mundo tem. Isso é estatístico. Você pode pegar o melhor cirurgião do universo. Sim. Ele vai ter intercorrência. Sim. Só que o importante é você saber lidar com as suas intercorrências. Então isso deveria ser do bom senso de qualquer profissional, mas infelizmente não é todo mundo que tem bom senso. Então existe uma forma da gente resolver isso. Eu sou buco, mas eu não sou a favor de restringir o mercado para buco. Eu acho que teria que ter uma formação mínima. Se o conselho toma uma atitude assim, que eu acho que poderia ser muito mais interessante para todos os profissionais e para os pacientes. Uma formação mínima para você fazer determinados tipos de procedimento. É claro que um cirurgião bucomaxilo, que já tem uma formação cirúrgica maior, tem anos de residência, enfim, ele vai ter uma grade mais apta a fazer determinado procedimento cirúrgico. Mas eu não acho que o outro profissional de outra especialidade que queira fazer todo esse treinamento, por mais que não tenha feito a bucomaxilo, e possa fazer o procedimento também de uma forma exímia e competente igual, eu não acho que isso é um problema. Porque senão acaba acontecendo igual acontece. Você está na graduação, você deve ver muito isso. Muita gente está fazendo odonto só para poder fazer a ROF. Eu não quero nem saber do que está acontecendo no odonto, não sabe nem o que é dente. 80% entrou mas quer fazer a formação para fazer ROF. Não, virou uma coisa assim meio enlouquecedora. E esse fluxo está caminhando para buco também. Tem muita gente se formando em odonto e fazendo umas especializações aleatórias de buco só para poder fazer ROF. E aí você acaba caindo no mesmo erro. Porque você acha que a pessoa está se dedicando para uma formação cirúrgica? E complementando um pouco também, outra coisa que é muito rentável é fazer cursos de ROF também. Então acabou acontecendo que aí virou um ciclo, porque daí, bom, daqui a pouco a pessoa ali mal sabe, fez um cursinho ali de final de semana, mas ela já vai dar o curso dela, porque ela tem um marketing bom, porque isso, porque aquilo.
Aí um monte de gente já vai fazer o curso dela. Aí a quantidade de profissionais incapacitados juntos que acaba se formando acaba sendo É porque o cara exponencial. também, o cara às vezes é capacitado. O Oswaldo ele vai lembrar dessa época. Na época da Imbra, que foi uma empresa que teve uns anos atrás de odontologia aqui, a bucomaxilo pra gente lá, eu que era gestor, era um problema. Porque o bucomaxilo fazia, os implantes faziam, mas ele botava não tinha osso, mano. Pra onde ia sair o parafuso, meu amigo? Não tinha visão. Entendeu? Então, assim, é o que eu tô falando, o cara era capacitado. Sim. Tipo assim, você não ia ter intercorrências cirúrgicas, Cirúrgica. né? Mas, tipo assim, mas no final do processo, quando você. Mas as intercorrências protéticas... É isso aí, é tipo assim, de uma pessoa que não tinha. Então, assim, é isso que eu tô falando, é como se fosse, de repente, essa questão da harmonização. E eu batia nos caras em cima desses cursos que a gente chamava de miojo na época, de 3 dias. Por quê? Cara, é impossível. Eu vou te falar, minha esposa, tipo assim, minha esposa é dentista, mas ela, tipo assim, ela nunca pegou um ritmo de trabalho assim. Ela trabalhou durante muitos anos, mas desde uns, sei lá, 7 anos pra cá, ela deu uma paralisada e tal, pra fazer outras coisas. E aí, na realidade, ela estava parada um tempão. Aí uma amiga nossa de turma, uma não minto, 2, que é a Andréia e a Kelly, elas estavam fazendo curso desses cursos de Botox, essas coisas. E aí convidaram a Ana Beatriz para ir lá, para fazer o curso e tal, não sei o quê, né, free, ela foi. Ela gostou muito, foi lá, fez lá o Botox, achou maneiro e tal, mas ela não, entendeu? Ela te fala assim, cara, eu não vou fazer isso aqui só por causa de dinheiro e porque, entendeu? Então, assim, essa consciência, infelizmente, Nem todo mundo tem. essa molecada não tem, porque o pessoal fica nesse afã de querer ganhar o dinheiro de uma forma mais fácil. É só uma picadinha, barbadinha e tal, vou ganhar não sei quanto, né? E assim, isso também é muito porque o nosso mercado da odontologia é muito desvalorizado. Sim. Então vem ali uma sombra de valorização, fica todo mundo desesperado. Porque realmente, assim, aí voltando ao recém-formado. Recém-formado que ele, bom, fiz buco, tal, agora eu vou ganhar dinheiro. Aí vai trabalhar por plano, chega a ser de chorar o que alguns planos pagam. Assim, só, né, rapidamente aqui, por exemplo, vários planos pagam. Eu lembro que uma vez eu fiquei chocada com isso. Frenectomia, né? Que é a remoção do freio aqui, né? O plano, uma vez, a clínica que eu trabalhava, né? Cobrou R$19 o plano, pagava pra clínica. Que R$19. Tu ganha uma porcentagem de R$19. Ou seja, eu ganhava R$8 pra fazer uma frenectomia. É loucura. Então, assim, Hoje, atualmente, tu chega a ficar o plano assim, gente, paga mas só um pouquinho. R$28 pra você tirar um siso. É o que o plano paga. O superior, né? Se não for siso incluso. que não é incluso. Isso. Siso é opcional. Porque o incluso é 80, né? Pra clínica. Eu não Então, lembro. assim, gente, A gente surreal. a gente fez tanto. Assim, cara, assim. Não, é horrível. É uma Aí tu crítica, vê, um Botox 1.500, é. é isso que eu vou fazer. É uma né? crítica que, assim, é uma crítica que a gente faz, assim, que eu não acho ruim isso. É o que eu falo com ele. Cara, tudo são experiências. Eu, durante muito tempo, eu fiz isso para meu dental, mas durante muito tempo. Só que, tipo assim, conforme foi passando, eu fui começando a ver, assim, eu comecei a organizar. Vamos supor, eu comecei a deixar dias para eu fazer isso. Entendeu? Por quê? sim. Porque não era grana. E você... Porque, na realidade, entrando nesse negócio de plano rapidamente, o plano para a clínica é como se fosse um chamariz de paciente para fazer coisas que não cobrem. É fluxo. Entendeu? Então, assim, É isso. Mas só hoje que aí tem você questão vê de que não... tráfego, aí acaba o bagulho. Então, eu acho assim que o convênio hoje em dia está mudando um pouco, né? Eu não sei na parte da cirurgia bucomaxilofacial que é diferente, né? Porque assim... quando a gente vai do ponto de vista Se hospitalar, você né? extrapola do consultório para o hospital, Aí é diferente. tem outras variáveis, outros problemas, Sim. prós e contras. Sim. Que aí Então, já é o que é tipo assim, que a gente nem... Não vamos nem entrar nessa seara. Mas assim, eu tô falando assim, e por que a gente vai voltar para a ROF? O mercado, ele sempre vai se regular. Sempre vai se regular. E isso tipo assim, é igual esse negócio da ROF. Vai chegar uma hora que vai bater no teto. A minha opinião, tá? Que vai chegar uma hora que vai bater no teto. Bater no teto do quê? Das pessoas terem acesso de material, diminuir de valor. Entendeu? Você vê. Banalizar mesmo. No shopping, hoje em dia, tem lá, não sei que, Botox, sei lá do que lá, e botam lá 300 ml, não sei o que. Não, mas aí é biomédico. Tem um monte Não, de então, coisa. mas tipo que assim... também ampliou para
tudo que é área também, né? Então acaba que... Tipo assim, enfermeira... e a odontologia, ela embarcou nessa de abrir para todo mundo, Isso. porque se fosse só ela, né, que a gente sabe que o lobby que a medicina tem, a coisa não ia passar. Então, cara, vamos entrar aqui junto com o farmacêutico, com todo mundo junto, Isso, que a gente que aí consegue a gente ter força para consegue, fazer. Então, assim, aí voltando lá para a cirurgia. Fala pra gente, assim, quais são as principais cirurgias que tem hoje dentro da ROF, assim, de face, né, estética. Vocês podem trazer pra gente saber, que eu, sinceramente, eu não sei. Eu sei que tem bléfaro, tem nariz, não sei o quê. Até outro dia eu vi o cara fazendo orelha. Eu falei, caraca, tá... Tem Orelha eu algumas acho que já é demais pro coisas, dentista. que ainda não estão Totalmente legalizadas, Na assim. verdade, o que realmente pode, Sim. ainda não é nenhuma delas. Nenhuma, então. Essa eu quero chegar nisso, Não, eu sei. a lipoaspiração, ela tem respaldo legal. E bichectomia. Bichectomia também. Não. Bichectomia também. E aí acaba que, assim, a cervicoplastia, que acaba sendo um complemento da lipoaspiração, digamos assim, porque daí vai mexer nas estruturas mais profundas da região do pescoço, né? Ela não chega também a estar super descrita, mas se tu pegar a brecha da lei também, a gente pode fazer, tá? Mas no mais, tá tudo meio assim numa zona meio mista, e aí vai desse senso crítico do profissional e... do você quanto- pode fazer tal coisa, também Então, posso mas fazer aí, essa. hoje vamos falar assim, dá uma pincelada, você assim, as cirurgias que tem, e qual que tá no hype. As cirurgias que a galera faz. E a cirurgia que tá no hype, porque, tipo assim, a gente sabe que eu já até comentei aqui num episódio aqui, que a primeira vez que eu escutei falar de ROF, eu fui com o professor Joel Alves, eu tava com o Osmar, lá em O Campinas. Joel que é periodontista, né? O Joel. Tipo assim, e a gente foi para um evento de implante lá em Campinas e tudo, não sei onde que a gente estava, com o Osmar, não sei se tu conhece. Sim. Aí a gente estava no aeroporto, foram 2 voos diferentes, foi uma galera. Aí a gente estava no aeroporto esperando, daqui a pouco chega o Joel e fala isso. Pô, cara, agora o negócio é esticar a cara das velhinhas, das coroas, não sei o que é fio, não sei o que. Eu fiquei olhando aquilo, assim, na hora, como eu nunca tinha escutado falar daquilo, eu fiquei assim, olhando pra cara dele, assim. E comentei na época com o Osmar, eu falei, pra que isso, cara? Eu não entendi. Eu tô falando isso de 2013, sei lá, 14, sei lá. Eu falei assim, cara, estranho, né? Só que foi uma coisa, assim, muito rápida. Que logo depois também teve um cara que se formou comigo, que ele era da Bahia, que até ele era baiano, lógico. O Fabiano Baiano começando a botar essas coisas na internet. Na época, Instagram também era mato, mas já fazendo Instagram e com esse negócio de bolsinha da Louis Vuitton, essa coisa do glamour. Sim, que sim. tem tudo Tu isso. vendeu uma imagem, né? E tipo assim, foi quando eu comecei a ver isso. Mas assim, o que hoje as pessoas mais fazem de cirurgia? Não vou falar nem de fio, nem de botox, nada Porque disso, eu ia assim. falar, essa questão do esticar, aí tá desde um fio, né, que estica, que daí é um procedimento que ROF clínico Sim, faz, digamos, isso vamos aí. dividir em ROF clínico e ROF isso cirúrgico, aí, por exemplo. E até um lifting facial que tá nesse limbo aí que não tá bem Eu legalizado. vejo na internet, tem umas cirurgias, eu não sei se tem aqui no Brasil, né? Mas tem uns médicos chineses aí, sei lá, chineses que fazem, que eles cortam aqui na... É frontoplastia. e puxa tudo. É. Estão fazendo isso no Brasil ou não? Isso faz aqui também. Tem buco que faz e também tá nesse limbo do que pode e do que não pode, E ainda né? digo pra você que tem 2 vetores. Você pode puxar isso aqui pra cima pra esticar a pele, ou você pode trazer pessoas O couro, né? Quem tem a testa muito... muito grande. Isso. Tu puxa o você couro traz cabeludo o também couro pra frente. Então, mas fala, quais são as cirurgias? E aqui. A incisão vai Escondida só... no cabelo. Ah, tá. Então, mas fala assim, qual é a cirurgia que, assim, quais que estão mais, assim, que o pessoal mais faz, O uma... que tem de cirurgia? O que tem de cirurgia, que tem de cirurgia, Tem e qual é que tá no hype? Porque eu lembro que teve uma época que tava negócio de nariz, direto negócio de nariz. Estou falando isso já de uns anos. Era todo mundo nariz, aí técnica 3D do nariz, técnica, aí botava o nome da pessoa, não sei o que, rino, não sei o que lá, Vision Plus. Sempre tinha um negócio. Isso. na Aí vão ROF mudando tem o nome muito, também, né? Porque como um mercado glamuroso, todo mundo quer dizer que inventou uma técnica. Sim. E aí todo mundo fica botando um nome. Às vezes é a mesma técnica, só que tu põe o teu a nome, ordem da né? coisa, bota o nome da técnica e o que inventei.
Isso, protocolo de Vemos fulaninha. 3D Plus. Isso aí. É a diferença do Isso passar um aí. gelzinho, tá ligado? Isso aí. Mas de Mas fala aí, cirurgia de fala aí. face que a gente tem aí no cardápio. hoje em Tem a dia, bléfaro, lifting facial, bléfaro que é aqui, né, Sim. do olho. E tem eu ia superior tentar e seguir inferior. uma ordem assim do menor pro maior, vamos dizer assim. É, Do faz mais básico. assim, fica didático. metódico aí. Frontal É. pra cervical. Né? Tem a frontoplastia, rinoplastia, otoplastia também. Vamos traduzir, a frontoplastia é mais quando o paciente tem aqui uma proeminência muito grande. Tipo Neandertal. Aí dá um aspecto mais pesado, rosto. Aham. Aí isso é muito comum, a frontoplastia em feminização facial, que é o homem, obviamente, quer virar uma mulher, só que isso é um traço muito característico de homem, Uhum. uma fronte mais marcada. E aí faz um aplanamento dessa fronte para ficar com um traço mais feminino no rosto, Entendi. tá? Mas eu acho que isso, vamos falando. Então, fronto, rino, Rinoplastia, lip lift tirando aí. também, que Essas são é as mais elevar aqui o lábio. Tranquilas. Não as mais tranquilas. Não, mas tranquila, vamos botar Tranquilo tem nada. lipo de papada, né? Que É. popularmente é falado assim, mas também pode ser chamada de lipoaspiração facial, lipocervico facial. Até meu mestrado foi sobre isso e foi sobre complicações disso. Até que a gente tava falando de complicações antes, né? Lip lift também é uma cirurgia que, para quem tem lábio muito longo, né? Muitas vezes a gente vê muita gente preenchendo o lábio à torta e à direita. Também às vezes fica pior do que tava antes, né? Fica aquele aspecto do lábio comprido e meio de pato. Sim. Então o lip lift ele é para esses casos, assim, mais paciente mais velho, assim, que acaba ficando com esse comprimento um pouco maior. Seria um encurtamento do lábio superior. Isso. Corner, né? Tem o Levantar corner lift o também, lábio. que é aqui na corner, né, na esquininha aqui da boca, na comissura, né? Sim. Sorriso invertido. Pra tirar o bigodinho chinês, como que faz? Isso aí é mais questão É. da harmonização clínica, Mais botox, digamos então, assim. né? Não, mais preenchimento daí. Preenchimento, entendi. Botox, ele vai diminuir a ação muscular, então é para ruga dinâmica. Então, Aqui assim, já é do marca movimento. mesmo. Isso aqui é um sulco que a gente cria, geralmente pela pitose do terço médio da face. Uhum. Então, muitas vezes, tu nem vai ter que preencher o sulco, tu vai ter que dar uma sustentação no terço médio. Entendi. Porque com o processo de envelhecimento, a face derrete mesmo, né? Se pegar um jovem, um mais idoso, isso aqui tudo vai caindo. Vai ficando tipo Então, um bulldogzinho. Exatamente. Então, até tem essa gordurinha aqui, a gente chama de bulldog mesmo. Uhum. Então, porque realmente tem esse derretimento. Então, a gente estruturando isso, a gente consegue melhorar esse tipo de coisa. Mas, claro que também um lift facial também vai melhorar, porque vai estar tracionando tudo, né? Aí beleza, aí você falou agora já de lábio, depois mais Lábio, tranquilo. aí a lipoaspiração, né? Que daí é um procedimento que a gente costuma fazer bastante também. Que daí é a lipoaspiração facial e junto, em muitos casos, só a lipoaspiração não vai dar o resultado que o paciente precisa. A gente precisa reestruturar a musculatura também. E aí tem vários nomes também, tem gente que chama só de platismoplastia, aí cervicoplastia. Então isso tudo é o que visa reestruturar a estrutura abaixo da gordura que a gente lipoaspira. Aí depois dessas, quais são... Vai fazendo a escadinha, vai. Tem a Otto também, que eu falei, né, para correção de orelha de Que é aqui abano. por trás. E tem uma cirurgia que faz Aqui por aqui por também. trás. O que é isso? Esse é o lift. Esse é o lift facial. que puxa, porque né? faz a incisão aqui Incisão e até puxa. atrás da orelha e aí traciona tudo. Tá. Isso. Tem também o lift temporal, que daí é com fio. Aí as incisões são aqui no couro cabeludo mesmo. E aí é com fios. E aí tu também traciona, trazendo todo o vetor pra cima também. Isso é uma outra. E essa ROF clínica às vezes faz também. Meu Deus. Apesar de ser um pouco mais invasivo, digamos assim. Falando em tamanho de cirurgia, o lift facial seria a maior. A maior de Eu vi que é uma incisão grande. Não, é né? uma incisão toda aqui, a gente descola ligamento e... Contorna toda a orelha, que você tem que tirar o excesso de pele. E o que está se vendo atualmente, que é mais importante do que você mexer só na pele em si, no excesso de pele, é como a Kate falou, é você reestruturar as estruturas subjacentes. Você dá suporte às estruturas. Então não adianta só você tirar o excesso de pele e não modificar o que está abaixo, dando suporte à pele. Então deve ser uma pancada de caso tudo cagado. Por isso que então. agora o termo da moda é esse termo do deep plane.
são os planos profundos. Uhum. Você reestruturar É esses mais planos um nome profundos. de modinha também, Que como aí é é que a você gente tava tirar a falando. gordura que está em plano profundo para melhorar o posicionamento dos tecidos, mudar posicionamento de estruturas musculares para dar suporte à pele. E aquilo de prótese de queixo, Isso, de ainda mandíbula. Ah, a gente faz, Existe também, também são... Você está trabalhando um plano ainda mais, um plano ósseo. Ainda mais, já. né? Você tem como alternativa a própria cirurgia ortognática, que também vai mexer na base óssea. Então, você tem na cirurgia ortognática os avanços e recuos de maxila, avanços e recuos de mandíbula, de mento ou combinadas. Isso seria uma parte, mas tem pacientes que não querem fazer ou que até não teriam uma indicação completa, formal. E às vezes o que falta é uma pequena projeção ou até Queixinho, uma né? projeção um pouquinho maior. Mas são implantes faciais, o pessoal fala Faciais, implantes que faciais. pode ser de mento, pode ser Aqui, né? De ângulo. De ângulo da mandibular, mandíbula. pode ser de Zigoma. zigoma, você projetar mais zigoma, projetar um pouco a base nasal. Aí vai ficando tipo quem, né, da Barbie? A vantagem das próteses, né, em relação à harmonização clínica é a questão da... Permanente, né? Permanente, exatamente. Muitas vezes o paciente às vezes está em dúvida, será que eu vou me reconhecer com um queixo mais para frente? Vamos fazer então o clínico, o preenchedor, por exemplo, para simular, ver se tu gosta. Legal. E aí depois a gente faz uma prótese ou a mentoplastia só também, né? E até aproveitando o gancho, por isso que é importante você ter um leque de procedimentos que você saiba trabalhar, porque nada é uma indicação absoluta. A queixa do paciente é o principal. Às vezes é um paciente que tem indicação de uma cirurgia ortognática, que ele precisa fazer um procedimento maior, reestruturar todo o esqueleto da face, mas é um paciente que não quer passar por esse tipo de procedimento, não quer ter um pós-operatório um pouco mais complicado. Muito medo. Tem medo de cirurgia, e aí você não vai tratar esse paciente por causa disso. Tem outros procedimentos que o trauma cirúrgico é menor e você, obviamente, você não vai conseguir dar o mesmo resultado que uma cirurgia complexa, como a ortognática, conseguiria dar para o paciente. E a famosa rinoplastia? É mais invasiva, é mais tranquila? Que eu não faço ideia, cara. Assim, aí meu pai... Existem dois... Existem eu sei que... duas coisas. Uma coisa é a rinomodelação e outra que é a rinoplastia. A rinoplastia, ela ainda não seria um procedimento que nós Liberado. pudéssemos fazer. Mas tá todo mundo fazendo, que... Às vezes não, às vezes está fazendo uma rinomodelação, que trabalha de uma forma... Qual a diferença da diferente. rinomodelação para rinoplastia, assim? Olha, a rinoplastia é uma cirurgia bem invasiva. Você tem um descolamento de estruturas, você tem uma remodelação de estruturas. A rinomodelação às vezes trabalha com... Como pode trabalhar com preenchedor para... Assim, tem casos onde a gente contraindica o preenchedor, porque o preenchedor ele é bem indicado em narizes, digamos assim, onde as correções são muito pontuais, muito pequenas. Quando precisa fazer muita correção, é porque não vai ficar legal, é cirúrgico. Entendi. Senão a gente vai pesar mais o nariz, sabe? Então, fora que o nariz também é uma área, assim, que tem uma tendência maior a dar necrose com o preenchedor, então tem que cuidar, Entendi. assim, não é um procedimento tão simples, mas o pessoal acaba fazendo mais a torta direita. Rinoplastia, eu já vi assim, cirurgia que o cara tem como se fosse um tucano, aquele do tucano, Sim, nego fibra, a parece o gente quê? chama. Isso é Eu acho que ele está rinoplastia. resumindo bem aqui para os leigos. Mexeu em cartilagem Pra assistir. óssea, rinoplastia. Abriu, é rinoplastia. Abriu. Não É porque abriu, tem umas que também infiltrou, faz aqui é e rinoplastia. bota aqui, né? Que faz... É, aqueles que tira aqui. Isso é alectomia. Alectomia. Aí é que, por isso que é importante, eu não tenho uma especialidade nessa área de rino, tá? Tenho um grande amigo que faz bastante rinoplastia, eu não sou muito especializado em rino, mas é importante você entender, como a Kate falou, a deficiência do nariz da pessoa para poder tratar da maneira correta. Às vezes a pessoa tem um narigão e Mas você vai assim, a botar, pessoa não vai sabe, colocar às mais vezes coisa acha que é de um dentro. jeito e, E às não vezes vai acha ficar que o legal. problema é aqui, mas tem toda uma estrutura que a repercussão do problema seria aqui. Assim, traduzindo, a alectomia, que é um procedimento que está meio que na moda, que é cortar um pedaço da asa do nariz para fechar isso eu já vi o também. nariz. Só que, às vezes, esse problema estrutural está no nariz inteiro que precisa ser levantado e aí aumentar essa distância aqui para a asa do nariz se acomodar.
Em compensação, se você tira muito da asa do nariz para deixar o narizinho mais fechadinho e A bonitinho, pessoa não respira. você pode gerar causa. um problema funcional para o paciente, um defeito valvar do nariz. E aí o paciente vai respirar e o nariz colaba. Ah, tá Esses lindo, tempos atrás até parecia mas um fantástico, funcionalmente vai. está incompatível. Não funciona, né? Então, por isso que tem que tomar Tá cuidado. bonito, aí a tá, gente- só não tô respirando, mas isso é um mero a gente- detalhe, né? a gente Respiro dá pela uma boca. Volta lá pro De começo boa. da conversa. Ah, vamos fazer um curso de um dia de alectomia, sair cortando o nariz de todo mundo, que é assim que resolve as coisas. Não é assim. E tem muito Não é essa assim questão que do resolve as paciente, mais uma vez, esse acesso à informação, assim, abundante, o paciente, ele chega às vezes, ele já se diagnosticou, ele já se Sabe o indicou, procedimento. ele já vai te dizer tudo que ele precisa, e às vezes não tem nada a ver com aquilo. Então também essa coisa, essa questão de desconstruir o que o paciente tem, saber diagnosticar, dar opções para ele, ó, o que tu tá disposto? A gente pode fazer isso, isso e isso. O que está disposto, tanto em termos financeiros quanto em termos de recuperação pós-operatória. Eu já cansei, assim, de ter pacientes, por exemplo, um dos cuidados da lipoaspiração facial e da cervicoplastia é o uso de uma faixa pós-operatória, né? Então, aquela faixa que fica externa, nada bonita. E já cansou de paciente querer fazer, não, eu não vou usar a faixa, eu não tenho como usar a faixa. Bom, então a gente não vai fazer. Porque a faixa até então é fundamental. É que não é todo mundo que pensa assim, né, cara? Exatamente. O paciente fala, eu Às quero vezes, isso, eu e a quero pessoa isso, vai fazer vou aquilo. fazer porque eu quero dinheiro e azar o jeito que tu vai cuidar. Só que o problema é que o jeito que ela vai cuidar vai interferir no resultado e o paciente não tem discernimento, às vezes, de saber, eu cuidei mal. Não, tu me entregou isso aqui. Ah, não, mas eu te falei que te usava. Eu te falei que eu não ia usar. Bom, então aí o problema vira uma coisa que tu poderia ter evitado, né? E uma coisa interessante nessa área também é a importância da multidisciplinaridade dentro do procedimento cirúrgico e tanto entre dentistas, entre profissionais dentro da odontologia, com a cirurgia, com a ROF, com as cirurgias estéticas faciais. Então você tem uma estética dentária, uma estética rosa, periodontal, então contato com o protesista, com o reabilitador, com o periodontista, com o ortodontista e também com outras áreas, como o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta. São áreas que vão trabalhar muito em contato com a gente, são muito importantes para muitas cirurgias, tanto maxilofaciais quanto estéticas faciais. A lipoaspiração tem bem a questão do fisioterapeuta junto também, assim. Então, entendi. tanto tem a questão... a ortognática também. Fundamental, sim. A fisioterapia é basicamente uma profissão que está colada com o maxilo. Assim. E é importante que o paciente Legal. entenda isso, porque muitas vezes ele acha que eu vou operar, pronto, acabou, tchau. Não, tem todo É que a minha acompanhamento. visão, assim, de tudo que a gente tá falando, eu acho que até do meu pai é assim, poxa, o paciente chegou tudo acabado no hospital, atropelamento, batida de moto, morrida de cachorro, todo destruído. Qualquer coisa tá bom. Não! Aí o bucomaxilo, o dentista que vai fazer aquilo ali naquele momento. Porque no pós-operatório tem que ser o cirurgião plástico e não o dentista que reconstruiu quando o paciente estava todo cagado. Tá entendendo sabe o que eu tô isso é uma querendo dizer? briga da questão do nariz, inclusive, né? Porque quando tem trauma de nariz, quem opera é o buco. Só que até hoje não tem uma legalização do buco poder fazer rinoplastia plástica, né? Digamos Pô, assim. mas você tá fazendo Então, no hospital. tá, no ruim sou eu, no bom é tu. Eu acho injusto nesse quesito, tá totalmente, entendendo? Eu acho totalmente. errado. Até a conversa de bastidor de boca, assim, a gente está numa emergência no plantão, qualquer corte, qualquer coisa na face, é a boca que faz. Incluindo a orelha. Aí não chama o cirurgião Aí, plástico pra nessas cá, horas, bota ele assim, aqui. entendeu? Tem, inclusive, couro cabeludo, que foge da nossa área de atuação, é o buco. Todo. Aí agora, quando interessa, mercadologicamente falando, não é a sua área de Claro, atuação. Não é só Cara, pô, Por que não? Então, Aí, por isso que é importante esse nivelamento de formação e dar para o profissional da odontologia e das outras áreas também uma formação adequada para realizar determinados procedimentos. É porque Eu se acho você que for parar isso para é a melhor pensar, forma. mercadologicamente falando, é você que vou trabalhar com cirurgia estética. Tipo assim, você tem N profissionais que podem te indicar. Tipo, vamos supor, o pessoal todo que faz ROF clínico, até os caras que não são dentistas e que fazem,
né? Porque assim, sim. farmacêutico faz e tal. Só que o cara numa cirurgia, o cara não vai meter a mão para fazer, entendeu? Então, assim, é o mercado. Sim, é uma Queria ser o No mercado. mercado pro dentista. Mas É, pior pro- que pro buco mete mais a mão até. faz. Uhum. É É mesmo? que tá muita gente tá metendo a Biomédico, mão. esses caras, assim. Muita gente tá metendo a mão. Biomédico não, falando mais na área da odontologia, Sim. como é um mercado que está muito em alta e todo mundo agora só não quer mais ser dentista, quer ser prof. Harmonizador. Você vê cursos de formação que a gente já fez, assim, que é aberto para a odontologia em geral, não é exclusivo de buco. Uhum. Você vê pessoas que não têm relação nenhuma a uma especialidade cirúrgica e está fazendo um curso de poucos dias, querendo aprender uma cirurgia complexa e sair dali já sai fazendo. Sem ter o menor contato com a área cirúrgica previamente, entendeu? Isso volta àquela conversa anterior. Né? Se a gente estipular que tem que ter um preparo, estimular o mercado que exija preparo para isso, legal, tudo bem. Mas o importante é que saiam profissionais bem formados, bem preparados. Esse é o problema. E essa galera que está se formando na cirurgia bucomaxilofacial, eles têm esse entendimento da cirurgia estética? Como a gente sabe que na graduação a galera já entra para fazer ROF. Tem também na cirurgia, Então, assim, o pessoal indo para fazer Só que a isso? gente chegou até a conversar um pouquinho antes. Se vira algo muito restritivo, digamos assim, só o bucomaxilo pode fazer. Vai ter 1 trilhão de Só vai mudar o fluxo de caminho. Uhum. Porque a pessoa que entrou na faculdade de odontologia, que você está vivenciando agora, que não quer saber nada de dente, já está entrando para se formar como dentista e poder fazer ROF, é o caminho que já está acontecendo na bucomaxilo. Uhum. Já estão tendo várias pessoas entrando para especialização de buco, e aí o mercado da buco, infelizmente, também tem diferentes cursos de formação. Uns que você vivencia mais a cirurgia, que é em padrão de residência, que é integral, de segunda a sexta, às vezes final de semana também, dedicação exclusiva ali o tempo inteiro, vivenciando a área cirúrgica. E tem curso que é uma vez por mês, um final de semana, sexta, sábado e domingo. Uhum. Claro que a formação cirúrgica vai ser diferente, mas a gente não está aqui no mérito para avaliar a pós-graduação de buco, enfim. Falando de fluxo de estudantes, digamos assim, para poder fazer um procedimento. Se a gente vai para essa linha, só o buco pode fazer ROF, o que vai acontecer? As pessoas vão se formar em odonto, vão fazer 3 anos qualquer curso de bucomaxilo que seja fácil de entrar, cumprir horário para poder fazer a ROF. Mas a gente ganha um tempinho a mais também, né? Tem que... Mas a minha preocupação não é o tempo a mais. Tem mais A minha ali, ó. preocupação é com a formação dos profissionais. Porque formando bons profissionais é bom para a gente, dentista, é bom para o paciente, e acaba também com esse problema de mercado que a medicina fica se aproveitando dessa voracidade da odontologia, porque a grande verdade é que o dentista é muito maluco, não só na cirurgia. Ele já sai querendo fazer as coisas que mal aprendeu a fazer. E aí, obviamente, que dessa forma, o índice de complicação aumenta. Mas será que será que isso é por causa da faculdade, cara? Porque na faculdade a gente está metendo a mão. Será que não é um pouco disso que a gente já está acostumado durante a graduação, a gente está botando a mão, não é, Pode falar um pouco mais da experiência dele na faculdade. A gente tem uma formação muito prática, sempre voltada para a prática. Então a desde gente o sai começo. achando que está sabendo fazer o bagulho. Aí esse é um problema, porque isso entendendo? não pode ser estimulado. gente inteligente. Isso é um problema. Uma coisa é ser prática e precisar praticar. E isso acontece muito aqui, diferente de até outros países, que tem essa lacuna na formação de pouca prática. Pouca prática na graduação, pouca prática na pós-graduação. Eu lembro que o nosso aluno, Samir, veio aqui para aprender a fazer, porque lá na França, onde ele trabalhava, ele tinha muito pouco condição de treinamento. E aqui, no mercado da América Latina, do Brasil principalmente, você treina muito. A gente tem essa facilidade. E tem paciente para isso, né? E tem paciente para isso, tem É procura. verdade. E tem demanda, porque tem algumas carências, então tem mercado para isso e tem demanda. Mas aí o que se faz? Nossa rotina é prática. Então, o que fazer? Pensar
primeiro, dar uma prática de excelência e depois o bom senso. É voltar ao bom e senso, eu é acho você que eu- saber até que ponto. Só te interromper rapidinho. Acho que pelo fato também da odontologia, assim, claro, né? Não me entendam mal, mas devido às proporções com a medicina, não oferecer grandes riscos, assim, odontoclínica ali. Uhum. Não tem. Ah, o pior que vai acontecer, digamos assim, perder um dente, digamos assim, comparado a uma vida, uma coisa da medicina, acaba que as pessoas se aventuram mais, eu acho. Já Porque desde a se der faculdade. ruim, dá pra Se consertar. deu ruim, dá pra consertar, tem implante, sabe? Tipo assim, então eu acho que se aventura mais desde cedo, porque, o que vai acontecer? Nada demais. Desgasta a entendeu? restauração, faz de E novo. fazendo, exatamente. Então eu acho que essa questão, assim, de banalizar um pouco, que não tá certo, óbvio, mas acaba tendo também, dando uma certa bravura a todo mundo. Igual, assim. eu particularmente, eu nunca quis saber de Hoff, assim, primeiro, eu não tenho um padrão estético, eu particularmente, não, falando sério, é sério mesmo isso, eu não tenho, assim, um padrão de beleza estético, entendeu? É igual, mulher bonita é minha mulher, e tá tudo bem, assim, eu não vejo isso, ruguinha, não sei o que, eu nunca tive isso. E outra coisa, assim, que sempre acho que eu fiquei meio assim, é isso, tipo assim, cara, você mexer na face da pessoa, de repente você faz alguma coisa que não sai do jeito que você, assim, Sim, que pode acontecer. é muito mais É o risco complicado, do procedimento. é muito mais complicado que é uma coisa intraoral, que se de repente ali você tem meios ali de consertar, que não vai ficar uma coisa assim, tão, sei lá. Mas naquele segundo molar, uma restauração E, tipo vai assim, ver. isso era uma coisa assim, que eu não sei, essa molecada não tem esse medo, entendeu? Eu tinha muito receio, eu teria, né, se eu Mas fizesse tu isso, tá certo de muito ter esse receio, medo, entendeu, de porque fazer isso faz tu ser Eu muito sim- mais Eu cauteloso, costumo né? brincar que o medo é importante. Sou medroso. Não, o medo é importante, porque te limita. Sim. Quando você tem medo de alguma coisa, você faz aquilo com cautela, você se prepara para aquilo, para evitar aquele problema que você está com medo. Uhum. Agora, quando você eu não tenho medo de nada, eu sou um desbravador, para mim não existe problema, você fica sem uma barreira importante que é esse filtro da limitação, de até onde você consegue ir, sabendo o que você está fazendo. Então isso é importante. Minha esposa, já pode ser uma esposa. Mais ou menos. Vamos oficializar isso aí. Ela não me deixa mentir. Essa parte estética, facial, eu fui, durante um tempo, bastante relutante em trabalhar com isso. Minha paixão sempre foi cirurgia ortognática. Eu sempre amei cirurgia ortognática, é o que eu mais gosto de fazer na área da cirurgia do maxilofacial. Deixa eu perguntar, como que é uma cirurgia ortognática? Como que funciona? Tipo assim, você pegou ali, não é para dar um curso, é claro, mas tipo assim... Eu posso te tipo, explicar o passo a passo. o passo a bem passo que resumido. vocês fazem ali. Desde a primeira consulta, só- ou tu tá falando na hora de Não, operar? da ortognática. Tipo assim, chegou o paciente, quer fazer, tá, beleza, pá, Mas tá na só pra gente cirurgia não ali. perdeu a meada aqui do raciocínio, depois a gente volta aqui na ortognática. O benefício que uma cirurgia ortognática gera para o paciente, a transformação de vida, cara, é algo inexplicável, impagável. Porque a ortognática é tipo deformidade, né, cara? O cara muito com grande, queixo assim, enorme, o a cara autoestima com do pouco paciente, queixo, a função dele, a respiração. Cara, é 1 milhão de coisas que você melhora no paciente que é muito gratificante você ver um benefício desse no paciente. Uhum. Só que a partir do momento que você faz uma cirurgia ortognática, você começa a trabalhar com aquilo, e você sendo uma pessoa crítica e começa a ver, puta, poderia ter melhorado um pouquinho mais. Ali o resultado poderia ter ficado mais legal. Eu poderia ter trazido um resultado estético melhor para o paciente Acho que quando em determinado associa ponto. as coisas Aí que... você começa a ver, eu tenho um rol de procedimentos cirúrgicos que eu posso ter um ganho estético para o paciente No pós-operatório. ainda maior. Não, na mesma cirurgia. É, não, você tem, consegue fazer na mesma, né? Sim, rápido, Que da dá hora. pra fazer uma ortognática com uma cervicoplastia no mesmo tempo cirúrgico. Pô. Você pode fazer uma ortognática com uma rinoplastia no mesmo tempo cirúrgico. Você pode Aproveita fazer uma pra fazer- ortognática com outros procedimentos sem ser cirúrgicos, preenchedores, Sim. desde de gordura até o próprio ácido hialurônico, para trazer resultados estéticos melhores para o paciente. Então, aqueles casos que você olhava que ficou maravilhoso para o paciente, mas você ainda achou, puta, poderia Se ter tivesse ficado feito melhorado isso, melhor. é. E aí você começa a buscar esses procedimentos que
associados, você gera um resultado muito melhor para o paciente. E aí que eu comecei a gostar mais Entender dessa área melhor. cirúrgica. Ele foi me acompanhar E no aí? curso que eu queria fazer de cirurgia estética. Eu falei, vamos fazer comigo quando vê tu gosta. Tanto E aí que, gostou. tanto que a parte toda, sem ser cirúrgica, ela já fazia, ela continua fazendo. Isso eu nem faço, porque minha paixão é cirurgia. Então, eu foco bem na área cirúrgica. Mas, por isso que a cirurgia estética associada à área da bucomaxila e à cirurgia ortognática, a gente consegue cada vez E me fala uma coisa, resultados melhores para o uma paciente. dúvida que eu tenho assim, é prospecção de paciente ortognática. Como é que isso funciona? Assim, como é que Isso é indicação? é difícil. Então, É difícil. eu tenho essa dificuldade de mensurar isso. Como é que é isso? O ideal é que ele venha do ortodontista. Isso. Digamos assim, porque o paciente, ele dificilmente vai, eu preciso de uma cirurgia ortognática. Ele sabe que Não tá alguma muito coisa que ele maneiro. não tá casando. E até a gente tava falando, é muito comum essa questão do, o queixo pra frente, o queixo pra trás, é aí que a gente acha que é ortognática. Mas muitas vezes a pessoa que tem aquela maxila, aquele sorrisão gengival, muitas vezes precisa de ortognática. E a gente nem, assim, popularmente nem se aventa isso, né? Então, o fluxo, digamos assim, mais comum é o paciente, não tá legal, vou procurar botar um aparelho. E aí cabe ao Aí lá na ortodontista ortodontia que você... Então, pro cara que quer trabalhar com ortognático, é interessante ele ter casar com um ortodontista, assim, chegar numa... ter uma... Ter, Ou de ortodontia, de clínica de ortodontia que... Entendi. Esse que seria o ideal. Era Esse isso que... fluxo tem mudado um pouco atualmente, né? Porque, como a gente já falou, informação hoje em dia é muito fácil, assim, as pessoas têm acesso a todos os tipos de informação. Sim. Então, cada vez mais as pessoas entendem o problema facial que elas têm, e aí já está sendo mais comum o paciente já procurar direto o cirurgião, sabendo que tem uma deformidade, tem um problema de face, precisa ser tratado. Mas esse network com outras especialidades é muito importante, porque muitas vezes o paciente vai primeiro no ortodontista, achando que é um problema só de aparelho, eu preciso corrigir minha mordida, que não está legal. E o ortodontista até é capaz de corrigir. Exatamente. E muitas vezes, se o ortodontista não tiver o olhar cirúrgico, ele vai compensar ali com o aparelho e vai ficar por isso mesmo também. Então tem a questão também do olhar do ortodontista, que é uma coisa Isso que... não muda nada a questão com os alinhadores e tal, isso não... Estou falando assim, Não. mudar em questão de plano de tratamento, né? Visando vocês operarem depois ou Assim, eu costumo brincar que o tipo de aparelho, que aí vem fixo, o estético, o alinhador invisível, é o meio que você vai usar para reposicionar os dentes. Então não quer dizer que hoje em dia com o Invisalign você consegue impedir que o paciente precise fazer ortognática. Não. Na verdade, eu acho que o mais importante é justamente desmistificar esse medo da cirurgia. Cirurgia ortognática já foi um procedimento extremamente complexo, que o paciente ficava bloqueado, com a boca trancada durante 30 dias, 45 dias, sem poder abrir a boca, com ferro trancando a boca. Os meios de fixação eram completamente diferentes. Tu nem vai ver isso em aula. isso aí é a história da odontologia. E assim, já foi um procedimento cirúrgico realmente complexo e problemático. Hoje em dia, com a evolução da cirurgia, dos materiais de fixação, das técnicas, cirurgia ortognática não é mais esse bicho de 7 cabeças. E voltando até para essa parceria, essa multidisciplinaridade que é importante ter, um apoio de um fisioterapeuta, de uma fonoaudióloga, de um nutricionista, esse combo evoluiu muito o pós-operatório de um paciente cirúrgico. Então não é mais essa complexidade toda, assim. É claro que é uma cirurgia de grande porte, que envolve risco, mas melhorou muito essa questão de pós-operatório atualmente. Então, o que se tinha é o ortodontista apavorado com uma cirurgia ortognática e fazia de tudo para se evitar a cirurgia. E já chegava, não, até teria que operar, mas cirurgia horrível. Vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui, E esse pensamento ainda tem bastante hoje em dia. Só que isso precisa ser desmistificado, porque é possível compensar em alguns casos, é possível compensar. Mas o benefício para o paciente de um tratamento, até porque o orto não vai perder o paciente, isso é que é importante ele entender.
que eu sempre falo, Ele o vai ortodontista tem medo de perder o paciente, achar que, não, o caso é cirúrgico, perdi o paciente pro buco. Não, é um porque tem um tratamento preparo, né? ortocirúrgico. Independente se vai operar ou não, ele vai ter que usar o aparelho. E a oclusão, como fica depois, no pós-operatório? Então, Aí aí tem a que ir pra ortodontia. oclusão final Geralmente se refina depois. Ah, o objetivo A orto prepara e refina. digamos assim, Então ele não perde o paciente, ele Não até ganha mais não. tempo com o paciente. nem antes, porque vai precisar de uma uma- movimentação pré-operatória ortodôntica e nem depois que vai precisar. O mais de uma tempo atualização não ortodôntica. necessariamente, né? O mais tempo aí vai depender de cada caso. Assim, Não que ele vai ganhar mais tempo com o paciente por indicar uma cirurgia. Mas muitas vezes tem esse medo de perder e para ele, às vezes, ficar forçando o paciente a fazer, ele também, às vezes, não vai... aí voltamos ao financeiro. Benefício nenhum com aquilo. Então, tipo, fica aqui comigo, a gente vai compensando a cirurgia horrível, nem deve te incomodar tanto isso, e aí vai indo nessa linha, entendeu? Isso que é importante desmistificar e aí vem o lado positivo da internet, os resultados da cirurgia ortognática, essas absurdo. transformações, A vez pessoa nasce de mais novo. divulgadas. Nasce de novo. O antes e Assim, depois é um dos mais surpreendentes que tem, cara. A gente está tentando superar essa barreira, esse medo aí do procedimento e que os colegas ortodontistas entendam que é um benefício muito grande para o paciente. E se a gente pode tratar o paciente de uma maneira melhor, por que não? É claro, se o paciente não quiser, o paciente não vai fazer esse tipo de tratamento, aí, como eu falei, é o rol de procedimentos, de formas de tratamento que a gente pode oferecer para o paciente. E aí sim, tá bom, se você não quer, você sabe que precisa, mas não quer, a gente consegue melhorar a sua oclusão, compensar, que a gente chama na odontologia. Aí o queixinho ainda ficou um pouco para trás, aí tem os outros procedimentos, tem uma prótese, tem sonamento postiço Também com a isolado, questão da tem harmonização, preenchedor. isso também veio Então, pra tipo assim, a gente- não, só isso te incomoda? Não vai fazer uma baita de uma cirurgia. Depois tu põe um preenchedorzinho aqui, tá tudo certo. Então isso também acabou facilitando essa questão, né? Complementando, né? Complementando o tratamento. Sim. Eu achei que você ia Esperando! A gente está se complementando. complementando, nossa. Pode O complemento dele foi o complementando. É maravilhoso. Ele encerrou. Foi melhor. Mas a cirurgia, cara, da ortognática, Aí como você que pediu é? o passo a passo, né? É. Vamos voltar para isso. O paciente ele tem uma deformidade. Ele nunca usou aparelho, tem ali um problema, vamos supor, um queixo para frente. Assim. A gente precisa corrigir isso cirurgicamente. Primeiro, o objetivo... E por que o cirurgicamente? Porque o aparelho ele só vai mexer na posição dentária. O queixo vai ficar... O que vai... pode ser que o dente vai mudar? Vai, mas o perfil vai continuar daquele Pedro jeito, do sem a Flamengo. cirurgia. É isso. Pedro do Eu Flamengo. estava tentando perfeito. resumir ainda mais, mas assim, existem 3 grandes grupos. Um grupo que não tem necessidade nenhuma cirúrgica. Aí o outro extremo é um grupo que tem uma alteração esquelética muito acentuada que só o aparelho é impossível resolver. Dente tem limite de movimentação dentro da base óssea. Não tem como você inclinar o dente e tirar ele dentro do osso. Tipo um cavalo, não tem como ficar... Sim, Não tem como. Então, esse outro extremo é impossível corrigir Pedro do Flamengo. Sem cirurgia, só com aparelho. E o grupo do meio é esse grupo que a gente está falando aqui. São pacientes que são possíveis serem compensados ortodonticamente, ou seja, chegar numa oclusão satisfatória só com o aparelho, mas vai continuar com o perfil facial da deformidade que ele tem. Quando a gente fala compensar, tu entende o que a gente tá querendo falar? Não. Entendo. Tá. Então, a oclusão fica legal, mas não mexe no perfil facial do paciente. Às vezes até piora um pouco o perfil facial do paciente. Então, são esses 3 grandes grupos. Mas a gente partindo do princípio que é um paciente que precisa operar, que é o que você quer saber qual é o passo a passo. Esse paciente tem que operar. O primeiro passo é ele usar o aparelho. Por quê? A gente precisa colocar o dente na posição correta que ele tem que estar no osso. Que a gente chama de dentro da base óssea da maneira correta. Só fazendo um asterisco, existem casos raros onde a gente pode fazer benefício antecipado, que daí não precisa do aparelho antes, mas isso é bem difícil de acontecer. Isso é uma conversa para a gente ficar um umas capítulo à 10 parte, horas mas falando. mas Mas, só por pra exemplo, entender o paciente também. é muito queixudo. Você tem que tirar algum dente pra Depende. botar pra Às trás. vezes sim. Voltando para esse raciocínio básico, para a gente também não ficar numa discussão aqui eterna.
A gente A gente precisa volta botar... outro dia. É, A gente pode fazer a parte Só de ortognática. Vamos fazer Só um de capítulo de ortognática. Mas se a gente precisa colocar o dente na posição correta que ele tem que estar no osso, muitas vezes você não tem espaço para isso. E aí que entra as extrações dentárias. Entendi. A gente precisa extrair dente para conseguir botar o dente na posição, na inclinação correta no osso. Então, primeiro, é uma fase ortodôntica, para colocar o dente onde ele tem que ficar no osso. A segunda etapa é a cirurgia ortognática, que aí a gente coloca o osso na posição correta que ele tem que estar. E depois que houve uma certa consolidação desse osso que a gente reposicionou e fixou numa nova posição, o paciente volta para o ortodontista para terminar de encaixar o dente para ficar perfeitinho encaixadinho. E no caso, quando o paciente tem o queixo para trás, tipo um tubarãozinho, como que aí vocês colocam uma chapa de titânio ali para... Então, todos os movimentos da cirurgia ortognática, também, óbvio que tem exceções da regra, são deslizamentos ósseos. Então, quando o paciente é classe 3, a gente faz uma fratura na mandíbula e desliza ela para trás. Normalmente tem movimentação associada, tá? É muito difícil uma cirurgia ortognática ser de um segmento só, que a gente chama. Quando é só maxila ou só mandíbula. Então, normalmente são movimentos associados. O paciente que parece que tem o queixo muito para frente, normalmente ele tem alguma deficiência de maxila. Entendi. Então, o movimento associado é um avanço de maxila e um recuo de mandíbula para encaixar. E aí, o oposto, quando o paciente tem um tubarãozinho, como você falou, classe 2, queixo para dentro, a gente avança a mandíbula e muitas vezes até recua a maxila. Às vezes tem que abaixar a maxila, às vezes tem que levantar a maxila também, pela questão que a gente estava falando da exposição de sorriso. Então, tem alguns movimentos. E fixa tudo com placa de titânio. Faltou complementando. Perguntou se é como bota uma placa de aço. Não, são dispositivos de titânio, feitos de titânio, parafusos e placas para fixação dessas fraturas. Isso vale para fratura facial, trauma facial, vale para cirurgia. Cirurgia ortognática é a mesma coisa. E aí foi a grande evolução da cirurgia em si, esses materiais de fixação, o quanto que eles aguentam, o formato deles, isso tudo evoluiu muito na cirurgia. A engenharia melhorou muito. A engenharia melhorou muito. Isso possibilita acessos menores, traumas menores, Legal. resistência de carga maiores, e aí toda aquela complicação pós-operatória, aquela dificuldade da cirurgia ortognática, minimizaram bastante. E hoje a gente tem também fatores tecnológicos que ajudam muito também em questão de planejamento, tanto de diagnóstico quanto de tratamento. Então, antigamente o que a gente fazia era cefalometria, botando no papel, em cima de uma radiografia, desenhava. Hoje todo esse planejamento é feito no computador, no software. Inteligência artificial vai e faz na hora. Cada vez mais vai entrar ajudando. Para planejar uma cirurgia ortognática, a gente não, mas pegou essa época. Para um traçado, sim. Um Talvez traçado, não uma inteligência vai fazendo também, porque eu acho que é meio também. básico da Sim, até faculdade. fazendo essa analogia da tecnologia, para a gente planejar uma cirurgia ortognática há um tempo atrás, a gente pegava um modelo de gesso, serrava o modelo de gesso, como se estivesse fazendo cirurgia, tinha uma plataforma de Eric que media, a gente fazia movimentação milimétrica ali, prendia com cera, era tudo manual. Hoje em dia Hoje em dia é um software de computador que planeja tudo. E depois é impresso, usado uma placa de posicionamento, para que a gente leve para a cirurgia o nosso planejamento. Então isso também evoluiu demais em pouco tempo, de uns 10... Isso facilita a cirurgia em si, né? Assim, de tempo. Que proporciona pós-operatórios melhores. Exatamente. Gente, então, a gente vai chegando no final. Eu queria que vocês falassem o seguinte pra gente. Ó, a gente vai ter que voltar outro dia aqui, né? Que era Vamos ter. É muito papo. muita informação. Então, o que a gente faz? Eu queria deixar para vocês aí, para vocês falarem do trabalho de vocês. Assim, eu sei que vocês têm um grupo, né? Como é que é o nome mesmo? Harmonizar. Isso, outro dia eu vi lá. Uhum. E tipo assim, se algum colega quiser indicar, como é que eles podem achar vocês? O Gabriel depois vai botar na descrição do vídeo e tal, não sei o que, o Instagram e tal, para o pessoal acompanhar vocês. Isso. Mas aí fala assim, o que vocês promovem dentro dessa parceria que vocês têm, vocês três? As cirurgias e tal. Fala assim, dá uma parada do trabalho de vocês para a gente terminar. Show.
a gente, juntos, né? Então a gente faz cirurgia ortognática, faz as cirurgias estéticas, né? Que a gente estava comentando, faciais também. E também a gente faz oral menor, sisos, né? Harmonização. Então pode nos procurar para qualquer um desses. Então, os colegas que tiverem que. Onde é que é? No Tijuca? Então, a gente tem consultório em alguns lugares. Legal. Onde o doutor Osvaldo atende. Copacabana, Tijuca, Ipanema. Tijuca, Ipanema. Isso. Então, se vocês não trabalham... Atende todos os públicos. Se vocês estiverem procurando cirurgiões bucomaxilos para indicar pacientes e tudo mais, estão aqui os colegas. Quero agradecer a vocês. Obrigado. Mais uma vez a gente está aqui, como eu falei, né, em King Off, a gente fez esse canal aqui para a gente levar informação e foi muito bom nossa conversa. Vamos marcar outra vez. E o primeiro trio... agora vamos ver. Foi boa essa ideia, que hoje eu vou. Nunca teve uma dupla de entrevistado. A gente começou logo com um trio. Teve uma vez que teve. Mas tava o tio Dira aqui. Veio o contador lá do conselho. Aí o colega nosso que estava com a gente, que é o endodontista, trabalha com a gente. Aí, como ele estava aqui no consultório, não, vamos lá, vamos participar do papo, porque todo mundo ia querer participar. Então, obrigado, tá, gente? Valeu mesmo. A gente que agradece. Valeu. Agradece o convite aí, Marco, Gabriel. Muito bom te ver aí nesse caminho. Seja muito feliz. E parabenizar vocês pela iniciativa do podcast. Valeu. Achei muito legal. Esse papo informal, com o objetivo de trazer informação. Sim, é isso aí. Formal. É um informal formal. É sensacional a ideia de vocês. Obrigado, gente. Obrigado por você. Gente, Peraí. Já mandei Se beijo. inscreva no canal, Ai, ativa o sininho, curta o vídeo, comenta aí também o que você quiser, que convidado que você quer que a gente chame. E é isso, galera. Valeu, tamo junto. um abraço, valeu!